com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar com Jesus, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, queria pedir para você abrir sua Bíblia. A semana que a crise de uma vez passou perto, hein? Lá em Juízes 6. Eita glória. Louvado seja Deus. Queria também, meus irmãos, Juízes 6:11, tá? Queria também externar, dar um feliz dia das mães a todas as mães que estão aqui nessa noite, minha esposa também. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês e venha cada dia mais a força, né, Jesus? Não é fácil, filhos. E assim como a minha prima uma vez falou que a mãe também serve para ser mãe dos maridos, né, meus irmãos? Eu reconheço meu irmão como marido que às vezes eu dou trabalho também. Eu creio. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês e dar graça. Eu sei que hoje é um culto de missões e orando a Deus, buscando a face do Senhor. E o Senhor colocou essa mensagem no seu coração pela madrugada. E hoje eu fiquei pensando, porque hoje é um culto do Dia das Mães, né? Falei, queria trazer uma palavra direcionada às mães, né? Perguntei para o meu pastor, você quer que põe outro irmão para pregar e outro dia a gente muda? Ele falou não. Então eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que quer falar conosco nessa noite, essa palavra de Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor, lá em Juízes 6, no seu capítulo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. E porventura não te enviei eu? Os irmãos podem sentar exaltando e glorificando. Glória a Deus. Quero também, louvado seja Deus, parabenizar, né, meus irmãos? Presbítero Jones, né, esse trabalho com a sua esposa, tem os irmãos trabalhando aí. A gente já teve bastantes cultos nessa casa, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Quero também parabenizar cada irmão, cada obreiro, cada irmã, cada pessoa, jovens, crianças que têm trabalhado nessa obra também, que fazemos essa obra fluir, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Eu confesso que eu estava puxando a memória e falei: meu Deus, eu ainda pus essa mensagem nessa casa. Eu falei: Deus, posso mudar a mensagem? O Senhor falou: não, é esta a mensagem. Nós vemos, assim como a nossa irmã diaconisa irmã Deise falou no seu capítulo anterior, sobre a situação do povo de Israel. Ali Deus levantou Débora, uma pessoa também que ajudou a fazer a diferença naquela situação que Israel estava passando. Mas o capítulo vai suceder e vai dizer que após Débora, aquela passagem, o capítulo seguinte vai dizer que o povo de Israel voltou a fazer mal ao que era aos olhos do Senhor. E ali o Senhor disse que ia entregar aquele povo, o povo escolhido por Deus, nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo midianita, louvado seja Deus, aleluia, foi uma opressão tão grande sobre aquele povo de Israel naquele momento, que cercado que eles não tinham naquele momento mais do que comer, porque quando eles plantavam, os midianitas vinham e levavam.
Verdade. Louvado seja Deus. E a escassez tomou conta sobre Israel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um homem chamado Gideão, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar. Louvado seja Deus. Dá para entender, meus irmãos, que um homem que não estava acomodado com a situação em que Israel estava passando. E a palavra do Senhor vai dizer, como a gente acabou de ler, que o anjo apareceu a Gideão e disse: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor é contigo, varão valoroso. E quando nós falamos de homens, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não aceitaram situações que estavam passando na sua geração, a minha mente me joga lá na passagem de Gênesis sobre Noé, porque a palavra do Senhor vai dizer que os irmãos vão entender lá na frente, que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, meus irmãos. Vai dizer que Noé também, pastores, ele não aceitou aquela situação em que aquela geração dele estava, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo se corrompeu de uma certa forma que o próprio Deus vai dizer que se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra. Verdade. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor achou graça aos olhos de Noé. Tem Noé aqui nessa noite, meus irmãos? E ali o Senhor confiou uma grande missão a Noé, dizendo: Noé, louvado seja Deus, faça uma arca, passou todas as medidas, e faça assim, 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 porque vai vir um dilúvio. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Noé e seus filhos edificam a arca. O que eu quero dizer essa noite, meus irmãos? Noé tinha uma missão, louvado seja Deus, mas seus filhos também participaram dessa missão. Aleluia. Eu creio que, louvado seja Deus, aleluia, cada um dessa noite aqui temos missões, meus irmãos. Verdade. Designada por Deus, os irmãos vão entender. Louvado seja Deus. E aí, Gideão está naquele momento, louvado seja Deus, parando o trigo no lagar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se mostra a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos decorrer o texto, nós somos melhores. Aleluia. Vamos adiantar, meus irmãos. Glória a Deus. E aí, Gideão, louvado seja Deus, aleluia. Só que o Senhor fala a Gideão, dá uma ordem a Gideão. O que me chama a atenção, meus irmãos, que geralmente, quando nós olhamos para os povos, os tempos antigos, nós vemos que quando Deus manifestava a sua misericórdia para com o povo, nós vemos que o povo clamava ao Deus. Verdade. Só que nesse momento Deus envia Gideão, mas a Bíblia não diz que o povo ali tinha clamado ao Senhor. Só que o Senhor nosso Deus, Ele deu uma ordem a Gideão. Olha, digamos assim, meus irmãos, das minhas falas, não sou muito eloquente em palavras, meus irmãos. Fala assim, ó, você vai lá, você vai tirar todos os altares, meu Deus, dentro de seu pai, do próprio pai dele, ajudou a fazer. Você vai derribar tudo aqueles bosques, para que aí eu possa ir contigo à guerra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. O que nós precisamos nessa noite, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos tirar, meus irmãos, para que o Senhor possa ir conosco naquelas guerras particulares, muitas vezes que nós entendamos, porque eu creio que a luta nossa é decorrente, meus irmãos. Sim. Só que tem vezes, meus irmãos, eu falo porque acontece comigo. Tem vezes que eu oro e nada acontece. Eu falo, Deus, o que está acontecendo? O Senhor fala, tem que tirar alguma coisa aqui. Aleluia. Talvez uma falta de perdão, tem que tirar. Como é que eu vou operar? Aleluia. Talvez um abraço,
pegou o seu moço, louvado seja Deus, e derrubou todos os altares que tinha, meus irmãos. Gideão fez a limpeza. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando nós também olhamos para a história de Gideão, meus irmãos, um libertador para Israel, nós olhamos para a mensagem da cruz. Nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus enviou o seu Filho, meus irmãos. De tal maneira, Deus nos amou. Enviou o seu Filho para salvar uma geração corrupta, uma geração sem misericórdia. Com tudo isso, mesmo assim Deus nos amou, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando nós falamos de homens com uma grande missão, foquem nisso hoje. Missão. Hoje é um culto missionário. Verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Nós olhamos para Moisés. Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem a mensagem. Moisés foi levantado por Deus, assim como já foi falado pelo nosso irmão Genilson, o operador irmão Genilson, para libertar o povo que estava cativo no deserto, aproximadamente 400 anos, 430 anos. O povo estava escravizado no Egito. Mas aí também teve uma diferença com o povo, porque a palavra vai dizer que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor enviou o libertador. Louvado seja Deus. E Moisés já fazia, louvado seja Deus, Moisés fugiu aproximadamente por 40 anos, mais 40 anos que ele ficou em Midian. E ali Deus envia Moisés para executar uma grande missão. O que me chama a atenção, meus pastores, foi que Moisés, ele estava já em Midian. Moisés não era escravo. Aleluia. Mas Moisés aceitou essa missão, ao qual ele foi confiada. E Moisés falou: eis-me aqui. Moisés encontrou com o Senhor na sarça ardente. Os irmãos conhecem a mensagem. Louvado seja Deus. E ali Moisés fala com o Senhor que ele não é eloquente em palavras, que ele é pesado em línguas. E o Senhor envia Arão para ajudar nessa grande missão. Verdade. Louvado seja Deus. Mas no decorrer dos livros, nós vamos ver pessoas também que se destacaram nessa grande missão, como Josué e Caleb. Louvado seja Deus, aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Falando sobre grandes homens que tiveram missões, meu Deus. Louvado seja Deus. E ali o povo quis contender contra Gideão, porque Gideão tomou uma atitude totalmente diferente dentro de Israel, obedecendo a voz do Senhor. Gideão tirou tudo aquilo que não provinha do Senhor. Louvado seja Deus. Eita Jesus querido. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas vão se levantar mesmo contra a nossa vida e tem que se levantar, porque nós queremos muitas vezes fazer o que é certo. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes, por fazer o certo, pessoas vão se levantar mesmo. Gideão, para que Deus fosse com o povo, ele entrou com mão forte sobre a idolatria daquele povo. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, que muitas vezes nós temos que ser chatos, nem que seja dentro do nosso lar. Aleluia, aleluia. Mas esse irmão é chato, mas essa minha mãe é chata, mas esse meu pai é chato, porque nós sabemos qual é o melhor do Senhor para os nossos filhos. Verdade. Nós sabemos qual é o melhor do Senhor para os nossos parentes que ainda não conhecem a
Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que Gideão ele faz prova com o Senhor. Nós vamos se adentrar a isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Gideão ele conversa com o povo, digamos assim, e 32 mil homens são chamados para uma grande missão. Louvado seja Deus, aleluia. 32 mil homens. E ali o Senhor diz assim: Gideão, há muita gente aí. 32 mil homens, o povo vai se gloriar, vai gloriar. Vai dizer: rapaz, foi meu braço. Muitas vezes por menos, meus irmãos. Eu me incluo nisso também. Porque se o Espírito Santo se nos quebra todo dia, meus irmãos, se a graça todo dia nos converte, nosso coração começa a se ensoberbecer, meus irmãos. E aí nós achamos que porque nós oramos, Deus cura é nós. Não, é nós não, é a graça do Senhor. Nós achamos que porque dispensamos uma palavra, uma pessoa que está oprimida, a pessoa começa a se levantar. Nós achamos que é nós, mas não é nós não, meus irmãos, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: é muito povo. O povo não vai querer saber de conserto comigo não, ele vai achar que foi eles. E o Senhor diz assim: Gideão, diga para os covardes irem embora. E Gideão solta a palavra, 22 mil saem e retiraram. Para que nós entendamos o que o Espírito Santo colocou em meu coração, meus irmãos, o Senhor tem batido no meu coração nessa madrugada passada sobre missões, sobre que a nossa vida, ela é uma missão. Hoje é uma noite que nós falamos sobre o ID do Senhor, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero dizer, com todo o amor, com todo o carinho, pela vida do cooperador Genilson, hoje ele está na casa do Pai tocando, é uma missão. Porque ele foi chamado por Deus para fazer esta missão. Louvado seja Deus, aleluia. E Gideão disse assim: que os covardes voltem. 22 mil voltaram. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Senhor de graça, meus irmãos. Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, trazendo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Os covardes aqui o Senhor colocou no meu coração pela madrugada, meus irmãos, que são aquelas pessoas que têm tudo para fazer a obra do Senhor. Tem o chamado, sabe que tem, mas não quer fazer. Pessoas que qualquer coisinha, o Gideão terreno, digamos assim, comandados por Deus, fala assim: não é assim, irmã, não é assim. Os líderes não vão mais fazer, fica de bico, não quer mais trabalhar, fica uma semana sem vir na igreja, o instrumento muitas vezes fica parado, outras coisas, irmão. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Só que entenda que a missão não era sobre Gideão. Gideão ele só estava liderando, quem tinha enviado era Deus. Nós estamos trabalhando, meus irmãos, é para o Senhor. Se nós deixamos de fazer aquilo que nós somos chamados, nós não estamos prejudicando ninguém não, meus irmãos. Nós não estamos prejudicando pastores, presbíteros, diáconos, líderes do ciclo de oração, qualquer pessoa. Nós estamos em volta com o nosso Deus. É verdade, papai. Eu fico observando, meus irmãos, eu tenho tentado, entendido, pela graça do Espírito Santo, que nós temos deixado de fazer a missão. Cada dia mais está difícil, meus irmãos. Cooperação de cultos de missões, difícil. É raro, tem que brigar. E é contexto geral, porque, meus irmãos, pensa numa briga que eu tenho com os valores lá, porque eu sou líder de valores também. Muitas vezes nós queremos cooperação por alguma coisa, misericórdia, tem que ficar 2 semanas implorando para poder ter cooperação.
Louvado seja Deus, aleluia. Pessoas que têm chamado, meus irmãos. Você sabe que Deus te chamou, Deus levantou, Deus limpou, transformou. Conhecemos a graça, esse amor e temos o dom, mas não queremos. Eu me coloco na mesma posição, meus irmãos, porque a palavra do Senhor é a espada afiada de dois gumes, ela corta para os dois lados. Estamos nos acovardando. Meu Deus. Despreparados. Gideão, tem muito povo aí. Desce no rio. Os irmãos conhecem a mensagem. Aqueles que beberam a água como um cão, lamber as águas, se separa para um lado. Aqueles que se ajoelhar, separa para o outro. 9.700. Louvado seja Deus. O Senhor mandou voltar. Meu Deus. 9.700 despreparados. O Senhor ministrou meu coração, meus irmãos. Despreparados são aqueles que não têm raiz. Um dia adora, um dia está em casa, um dia faz a obra como ninguém. Na outra semana, você precisa contar com o irmão, ou a irmã, ou quem seja dos departamentos. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Despreparado. Está preparando, está faltando ferramenta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estão lutando sem ferramentas ou sem armadura, talvez sem oração, sem jejum, sem leitura de palavra, sem vigilância, temor. Então, por isso que muitas vezes não conseguimos ficar firmes, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. E ali o Senhor disse: com esses 300 tu irás contigo à guerra. 300 valentes, meus irmãos. Aleluia. Tem 300 valentes aqui, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Estou vendo que os irmãos estão bem sérios. Glória a Glória a Deus. 300 são as pessoas dispostas a trabalhar independente da situação. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E ali se levanta 300 homens valentes a trabalhar com Gideão. E eu olho para a cruz, meus irmãos. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele teve uma grande missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nasceu, cresceu 30 anos, iniciou seu ministério. Eu creio que Jesus, meus irmãos, eu creio. Jesus, ele poderia ficar talvez mais 3 anos, 4 anos ali, louvado seja Deus, e fazer essa missão que ele foi chamado sozinho, meus irmãos. Mas ele confiou essa missão a 12. E sobre esses 12, hoje estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor e Salvador. E o Senhor tem nos confiado, meus irmãos, uma grande missão. Louvado seja Deus, uma grande missão de proclamarmos o Evangelho dele, uma grande missão de anunciarmos, de orarmos. Só que eu entendo, meus irmãos, que o ID, apesar que o ID, meus irmãos, é dever de todos nós. O Senhor disse: ide por todo o mundo, todos os discípulos naquele momento. Só que o Senhor tem tentado no meu coração nessa mensagem que nós trabalhamos também para o Senhor dentro do templo, fazemos a obra do Senhor. Isso também é uma missão. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo nos confiou, meus irmãos, essa grande missão. Hoje é uma noite para nos analisarmos, meus irmãos, com toda a graça, com toda a mansidão do Espírito Santo que é em mim. Como estamos fazendo essa grande missão que o Senhor nos confiou, meus irmãos? Com amor? Ou tem se tornado um fardo?
do Senhor é por amor, é por graça, é por misericórdia, é por alegria. Meu coração se alegrou quando vi os irmãos aqui contando a alegria. Essa alegria, meus irmãos, nós temos que fazer a obra do Senhor. Eu vi o irmão pulando aqui para lá, louvando um louvor de fogo aqui. Eu não sei o nome do irmão. Gilmar. Eu falei, meu Deus, até a tristeza sai retirada aqui, ó. Tem alegria também. Pela alegria do irmão. Louvado seja Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele confiou esta grande missão a cada um que está aqui nessa noite. Verdade, Pai. Nós temos um povo aí fora que ainda está cativo, oprimido. E o Senhor tem nos confiado a cada um de nós essa grande missão de irmos pregarmos. Só que muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não sei a leitura, não sei pregar. Louvado seja Deus. Mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que disse a Jeremias que o Senhor ia colocar palavras na boca dele, é o mesmo Deus que trabalha em nossa vida também. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, não precisamos nem falar. Quantas vezes a pessoa estava ali conversando comigo, nem me conhece, começa a abrir a vida dela todo dia, eu fico ali, meu Deus, o que eu vou fazer, Pai? Me dá graça, me dá uma palavra, me dá uma palavra. O Senhor fala assim, só dá um abraço. E você abraça a pessoa se debruça de chorar. Chora, abraça. E logo após a pessoa chorar, você fala, eu tenho uma solução para o seu problema, eu também estava assim. Eu fui conhecer Jesus verdadeiramente, eu fui à casa do Senhor, busquei a sua face, e o Senhor restaurou, mudou a minha vida, assim já pregou. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, meus irmãos, quando nós encerrarmos, louvado seja Deus, quando a gente vemos os outros líderes, as grandes missões que eles enfrentaram, tirando Mindóia, porque eu disse com missões, em algumas lutas, o povo teve que ir com guerra, com arma, com espada. Quando nós vimos que quando o povo de Israel começou a peregrinar sobre a terra prometida, mas Jesus nos chamou para uma luta que não tem nada disso. É só abrirmos a nossa boca, é só anunciarmos as boas novas. Jesus não veio com espada, com nada disso. Jesus só veio pregar, orar, abraçar. Louvado seja Deus. Exortar. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Santo é o Senhor. E ali o Senhor disse a Gideão: vai com os 300, e esses 300 que o Senhor vai te dar livramento. Glória a Deus. Só o que me chama a atenção é que quando nós estamos diante da vontade do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, que o Senhor fala conosco, conserta, e a gente conserta. Tem guerra que nós não precisamos nem lutar. Meu Deus. Porque quando Gideão desceu, ele nem precisou lutar. Estratégia. Louvado seja Deus. Gideão, ele precisou buzinas. Louvado seja Deus. Um cântaro e uma tocha. Louvado seja Deus. Para vencer a guerra. Louvado seja Deus. Essas foram as ferramentas que Gideão usou para vencer a grande guerra. Louvado seja Deus. Buzinas. O Senhor tem ministrado em meu coração, que é o clamor, a oração, buscar a face do Senhor na intensidade. Cântaro. O Senhor tem ministrado aqui aos vasos, somos nós. Mas o vaso tem que ter tocha dentro. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o vaso tinha uma tocha dentro, e quando eles quebraram o vaso, as tochas, louvado seja Deus. Tocha, ser cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus.
para meditarmos, meus irmãos, como estamos fazendo para a obra do Senhor. Hoje é uma noite, meus irmãos, de orarmos, buscarmos a face do Senhor. Hoje é uma noite de voltarmos à essência, meus irmãos. A essência do primeiro amor. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite de voltarmos, meus irmãos, a trabalhar, a nos analisarmos e vermos como nós estamos fazendo essa grande missão que o Senhor nos confiou. Foi falado aqui hoje, teve alguém que falou aqui hoje, acho que foi a minha irmã. E eu comecei a meditar aqui, que eu falei, nossa vida é uma grande missão. A mãe tem que criar os filhos, cuida dos filhos. Mães são fundamentais para criar grandes mulheres e grandes homens. E ali depois os filhos crescem. É uma missão. E esse tempo aqui na terra que nós passamos, nós temos uma grande missão de anunciarmos as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que naquele grande dia também, quando chegarmos o nosso findar da nossa vida, porque nós temos certeza um dia, não sabemos a hora do tempo, mas nós sabemos que um dia nós vamos partir. Para que nós possamos olhar em nossa vida e a nossa análise e falar assim, Senhor, eu cumpri a minha missão. Aleluia! Quando tive a oportunidade eu preguei, quando eu tive a oportunidade eu louvei, quando eu tive a oportunidade eu abracei, quando foi necessário ter misericórdia eu tive. Louvado seja Deus, aleluia. Convido os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus, para a presença do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje é uma noite, meus irmãos, de nos organizarmos. Louvado seja Deus. Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração